Bahia segue sua preparação visando o jogo contra o Atlético Paranaense. Canu, um dos atletas que retornam para esse jogo, fala um pouco sobre o momento do Esquadrão de Aço. A gente vai falar sobre isso e também sobre o mercado da bola. Hugo Souza, que está na mira do Grupo City já há algum tempo, ainda não acertou com o Corinthians. Isso porque o Flamengo rejeitou o pagamento do banco que o Corinthians colocou à disposição para poder efetuar a transação. A gente vai explicar um pouco melhor essa situação, deixar você, torcedor tricolor, situado sobre esse mercado de goleiros que parece ser uma das prioridades do Bahia para 2025. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral que é extremamente importante para a gente, que é imprescindível para a gente. Vamos começar falando sobre a preparação do Bahia para esse próximo jogo contra o Atlético Paranaense. O Bahia teve a sua penúltima atividade antes deste embate extremamente importante. O elenco tricolor realizou mais um treino com bola antes do duelo contra o Atlético, adversário do próximo domingo, às 16 horas na Arena Fonte Nova. Primeiro, no auditório, a comissão técnica exibiu um vídeo com os erros e com os acertos cometidos no confronto diante da equipe do Palmeiras na rodada anterior. Em seguida, após uma ativação ali na academia e no campo 1, o grupo foi dividido em 2 times. O treinador comandou um trabalho tático com regras para passes e finalizações e com a utilização de 4 traves. No exercício seguinte, os titulares contra o Palmeiras foram para a academia. Os demais permaneceram para um treino tático de 10 contra 0. O lateral direito Santiago Arias, após defender a Colômbia, retornou e participou do trabalho. O volante Rezende trabalhou uma parte com os companheiros e depois fez um treino especial físico e técnico. Iago Borducci deu continuidade ao tratamento. A última movimentação antes do jogo será neste sábado, 23, pela manhã, no CT Vares de Macedo. Iago Borducci, que ao que tudo indica, perderá esse resto de temporada pelo Esporte Clube Bahia, justamente por conta dessa lesão que tem feito ele participar, fazer esse tratamento, né, que tem sido atualizado aqui a cada relatório de treino que a gente traz. Vamos falar sobre Canu, que volta para esse jogo, peça importantíssima para o time do Bahia, né? Não era assim, mas melhorou tanto e elevou tanto seu nível que hoje é uma peça crucial para o sistema defensivo. Ele falou um pouco como uma liderança também do grupo sobre esse momento. Entrevista coletiva com o zagueiro Canu. Canu, a pergunta de Michael Douglas e João Luiz. Canu, mesmo diante da oscilação do Bahia dentro do campeonato, o objetivo de conquistar a vaga na Libertadores segue acessível ao clube. São 4 derrotas seguidas e agora mais um jogo dentro de casa. Qual a lição que vocês tiram diante dessa sequência e o que o torcedor do Bahia pode esperar diferente de vocês nos últimos jogos? Acredito que o último jogo nós já demonstramos um empenho muito melhor, uma qualidade de jogo muito melhor que tivemos no primeiro turno. O resultado, infelizmente, não foi o que esperávamos, mas eu acredito que o torcedor saiu contente, voltou ao nosso time disputar, voltou ao nosso time ver competitivo, e é isso que a gente precisa continuar, a gente não pode baixar mais a guarda. Já erramos, já tivemos momentos muito ruins nesse segundo turno e que precisamos reverter isso domingo diante do nosso torcedor, para a gente voltar à atmosfera do nosso estádio e ter uma semana boa de trabalho para enfrentar o próximo jogo, que é o Cuiabá, que é decisivo também no campeonato. Pergunta de Manuel Nascimento Petitinho. Canu, você já passou por uma situação como essa, de viver um grande turno e depois um turno abaixo? No futebol, a gente vive grandes momentos, às vezes não tão bons momentos, mas o que não pode mudar é a perseverança e a vontade de trabalhar, de querer ser melhor a cada dia. Isso esse grupo vem se cobrando para que a gente sempre mantenha o nível, queira evoluir cada vez mais. A gente não pode fazer um primeiro turno muito bom e um segundo turno desse nível. Não é o que a gente almejava, não é o que a gente esperava. Infelizmente aconteceu, mas ainda assim temos tempo para poder mudar isso, para poder conquistar o nosso objetivo durante o ano. Então a gente precisa agarrar com todas as forças e nós temos esse jogo domingo agora para poder mudar de chave, mudar a nossa mentalidade e voltar ao rumo de triunfo, que é o que a gente fez durante o campeonato e não acabou. Temos coisas ainda para mostrar e queremos essa tão sonhada vaga. Pergunta de Sival Anjos e Vitor Silva. A equipe fez uma boa partida, apesar do resultado positivo não ter saído, e agora vocês vão enfrentar um cenário diferente, um time que briga para se livrar do rebaixamento. O que fazer para vencer esse jogo? Você acha que o fato do Atlético estar lá embaixo torna o jogo um pouco mais fácil? De maneira nenhuma. Nós vamos com a mente muito aberta e focados para vencer esse jogo. Como eu falei anteriormente, a gente precisa continuar como foi contra o Palmeiras, competitivo, um time ligado e minimizando os erros. A gente fez um grande primeiro turno, esse time que está aqui fez um grande
um grande campeonato e a gente não pode jogar tudo por abaixo agora. Temos o nosso objetivo que é claro, durante 35 anos, se eu não me engano, o clube não vai para a Libertadores e a gente precisa viver isso na próxima temporada. Então, domingo a gente quer ver a nossa casa cheia, a gente quer trazer esse triunfo pro nosso torcedor e voltar ao nosso caminho, que é de êxito. A pergunta de Samara Figueiredo, ela vai um pouco nessa linha. Então, apesar do Bahia não vencer na Arena há 3 jogos, o time tem o seu melhor aproveitamento dentro de casa. Como vocês estão lidando com essa pressão da torcida? Vocês estão realizando um trabalho psicológico para se concentrar melhor nas partidas? Acho que a pressão é natural. A gente precisa encarar isso muito bem. No futebol, todo mundo já passou por isso. A gente entende o torcedor está um pouco chateado, mas o que a gente pode fazer nesse momento é falar pouco e mostrar em prática. Como eu falei, tivemos 2 treinos após o jogo do Palmeiras e a nossa conversa que a gente precisa continuar melhorando. Acredito que foi um bom jogo contra o Palmeiras, o resultado, felizmente, apaga muito do que a gente fez, mas a gente precisa continuar nessa crescente, a gente precisa voltar o nosso ritmo de jogo, a gente precisa voltar o caminho de triunfo e domingo agora é um jogo importantíssimo para o que a gente almeja. Últimas 2 perguntas, uma delas de Reginaldo Lima, sobre o segundo turno do Bahia. Será apaga muito do que a gente fez, não. Apaga completamente tudo do que foi feito, né? Agora eu acho que ninguém tá interessado em saber se o Bahia tá jogando bem, porque não tem como se criar uma perspectiva sobre próximos jogos, né? Chegamos na 35ª rodada, pô. Então, apaga tudo que foi feito. Não é muito, não. Tudo, absolutamente tudo. Agora jogar bem é o de menos, tem que ganhar. algo parecido ou pior do que o rebaixado Atlético Goianiense? O que aconteceu para o Bahia só acumular derrotas nesse momento do campeonato? Pergunta de Reginaldo Lima. Essa é uma pergunta muito difícil. Todos querem saber, mas ainda assim nós temos a oportunidade de conquistar uma vaga histórica para o clube. Ainda assim, diante disso tudo, nós podemos reverter. Então é nisso que a gente se agarra, é nisso que a gente trabalha todos os dias para conquistar esse objetivo. E no ano que vem, continuar essa crescente do clube, continuar essa melhora. E isso depende desse ano, depende do que a gente vai fazer nesses 4 jogos. E a gente não pode abrir mão de competir, de lutar e conquistar essa tão sonhada vaga. Dida Negrão, Gabriel e Gomes, na última pergunta, eles falam: com o resultado de ontem do Inter, o Bahia ganhou um respiro comparado ao Vasco, que é um time também que estava brigando por aquele momento da classificação. E para a Libertadores, segue como objetivo de vocês? Como decide essa conversa para retomar a confiança e os resultados no final da temporada? Esse é o nosso maior objetivo, é o que a gente deseja, é o que a gente trabalha para ter ele concretizado. Queremos juntos dar essa alegria para o nosso torcedor, terminar esse ano que continua na crescente do clube, né? A gente vem numa evolução gradativa e a gente não pode mudar isso. A gente precisa dessa vaga e vamos trabalhar com todas as forças. Precisamos da energia do nosso torcedor, precisamos voltar a vencer em casa e domingo é um jogo importantíssimo para que a gente comece essa virada de chave. Bom, o torcedor vai estar na Fonte Nova, a Fonte Nova vai estar lotada mais uma vez, foram 38 mil contra o Palmeiras, passaremos provavelmente esse número diante do Atlético Paranaense, né? Agora os jogadores têm que fazer a parte deles, o torcedor tem feito a parte dele há muito tempo, tá na hora dos caras fazerem a sua parte também. Vamos falar agora sobre o mercado, brevemente, rapidamente, porque tem a apuração do grupo Paparazzo Rubro-Negro sobre a situação de Hugo Souza, que tem sido alvo de algumas equipes, pelo menos de observação, e o Grupo City está interessado já há algum tempo. A informação de Vender Casagrande vai completar um mês, daqui a pouco, desse interesse no atleta, justamente por conta da situação incerta que ele vive lá na equipe do Corinthians. O Corinthians tem que adquirir no definitivo até o dia 30, os dias estão passando, o Corinthians está tentando e tem sido rejeitado pelo Flamengo. E não é porque o Flamengo não acha o Corinthians bonitinho, não é porque o Flamengo não quer negociar com o Corinthians. Existe uma cláusula, se o Corinthians pagar os 800 mil euros pelo atleta, vai levá-lo em definitivo. Agora existem outras questões, alguns outros imbróglios, algumas questões burocráticas que têm que ser levadas em consideração. E é isso que tem impedido do Corinthians ir adiante. A informação diz o seguinte: o Flamengo rejeitou o banco apresentado pelo Corinthians como fiador pela compra do goleiro Hugo Souza. Esta é a segunda garantia apresentada pelo clube paulista que o mais querido do mundo recusa. Vale destacar que o Corinthians possui até o dia 30 de novembro para exercer a opção de compra do jovem goleiro. O diretor jurídico do Corinthians, o Vinícius Cascone, afirmou que o assunto será resolvido e o Hugo permanecerá no clube, abre aspas. O Corinthians apresentou a garantia de um banco e o Flamengo não aceitou. Então, o Corinthians vai tomar suas providências definitivas na próxima semana, no meio desta turbulência do processo de impeachment. A torcida pode ficar tranquila que isso vai acontecer. O Corinthians tem até o dia 30 para resolver e até lá será resolvido. O jogador está muito feliz e quer ficar no Corinthians, disse o dirigente. Matéria do meu timão aí, por Gabriel Orfão, matéria dele aí que foi replicada pelo Paparazzo Rubro-Negro. Tá? Então essa é a situação de momento dessas tratativas e o Grupo City observa. A gente não sabe se vai ser para Bahia, se o Bahia pode ser o destino. A gente imagina que pode vir a ser, porque há uma busca clara por goleiro para a próxima temporada. Adriel entrou no lugar de Marcos Felipe agora, isso não é à toa, né? Há uma insegurança.
especulação de Everson, os valores assustam, as coisas talvez não avancem por lá, porque o Atlético Mineiro está interessado em renovar com o goleiro, e essa situação de Hugo Souza acontecendo paralelamente. Então não tem como eu vir aqui e não acreditar que existe algum tipo de olhar atento do Grupo City pensando no Sport Clube Bahia com essa possível transação de Hugo Souza, tá? Seguimos aguardando, monitorando o caso, e qualquer novidade você vai ver aqui no canal. O imbróglio continua, existe um processo de impeachment contra o presidente do Corinthians, tensão grande por lá, e dentro de campo, aparentemente o time não está sentindo, tem feito sua parte nesse processo de recuperação na temporada. Bom, gente, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilhe. Um abraço para vocês, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?